Pessoal, seguindo então o nosso conteúdo, vamos continuar falando sobre os agregados, sobre propriedade, né, desses materiais agregados, hoje especificamente em relação ao formato dos grãos, né? Então vamos falar um pouquinho em relação às suas dimensões, em relação a arestas, pontas, as faces, né, desse material, né? Então olhar um pouco para o formato dele e o que ele vai impactar aí na nossa massa, na nossa argamassa, no nosso concreto, na construção civil. Vamos lá. Bom, primeiro em relação à forma dos grãos, ou o formato desses grãos. A gente sabe, pessoal, que os grãos dos agregados, então imaginem vocês aí a brita, mas poderia ser também a areia, como os dois principais tipos de agregados que a gente tem, né? Um graúdo e outro miúdo. Eles não são regulares, né? Eles não são, eu não pego um pedaço de brita e ele é um cubo ou ele é uma esfera, por exemplo, né? Ele é completamente regular. Por quê? Por conta do processo, no caso da brita, né, do processo de produção dela. Ela passa aí pelos britadores, né? E elas vão se fragmentar em diversos formatos, né? E aí é claro que eu posso utilizar britadores, né, que vão tentar quebrar, fragmentar esses grãos nos formatos mais próximos daquilo que eu quero. A areia é um pouco diferente, principalmente se eu estiver falando de areia natural, né? Mas também ela sofre processo de fragmentação das rochas, né? E também tem formatos que não são regulares. Mas por mais que esses formatos não sejam regulares, eu vou querer fazer algum controle em relação aos formatos, né, que eu mais quero, né? Então, aqui tem um gráfico, né, que eu vou explicar para vocês, que tem a ver aí com um pouco com esse controle do formato dos grãos, né? Coloquei aqui duas imagens, né, de exemplos, né? Então, uma brita, por exemplo, pode ter mais esse formato, ou ela pode ser mais achatada, igual essa outra daqui. Esse gráfico, pessoal, ele considera 4 tipos ideais de formato. Não que os grãos dos nossos materiais tenham esses formatos, porque a gente acabou de dizer que não, né? A gente tem aqui formatos, né? Esses 4 tipos, este aqui, esse quarto, né? Então é lamelar, cúbico, alongado lamelar e alongado. Esses aqui são tipos ideais que a gente vai classificar os nossos grãos pela proximidade, vamos dizer aí, de aparência, né? E como é que a gente faz isso? A gente tem aqui, então, é um gráfico, né? A gente tem no eixo X a relação de dois lados, né? Esse primeiro desenho aqui da lamelar, ele também traz o exemplo do que é o A, o B e o C, né? Cada um desses lados, né? Nada mais é do que largura, profundidade e altura, né? De cada um desses elementos, né? Então, eu tenho no eixo X a relação da altura dividido pela profundidade. E eu tenho aqui no eixo Y a minha largura, né? Na verdade, a profundidade, né? Ou o comprimento, dividido por essa largura. Né? Então, são duas relações de lados, né? E aí eu vou estabelecer o seguinte. Se eu tenho que B sobre A é igual a 1, o que é B sobre A igual a 1? Né? Então eu tenho que vir aqui em Y, né? Porque é em Y aqui, né? Que eu estou vendo B sobre A. Onde é que é 1? É nesse ponto aqui, né? Ó. E C sobre B é igual a 1? Onde é C sobre B? Agora é X, né? C sobre B é aqui, né? Então se eu juntar B sobre A igual a 1, C sobre B também é igual a 1, vai dar onde? Vai dar aqui nesse ponto, né? Esse ponto aqui é forma cúbica, que é essa forma aqui, né? Eu poderia, né, por exemplo, não ter necessariamente B sobre A igual a 1, né? Ele poderia ser igual a 0,75, por exemplo, né? Que seria onde, pessoal? Aqui, né? Mais ou menos no meio, entre o meio e o 1, né? Ele também seria forma cúbica, por quê? Porque ele ia dar em algum lugar aqui no meio, né? Ele ia dar aqui assim, né? Se eu continuasse com a relação C por B igual a 1, né? Que é aqui, né? E aí ele iria juntar e ia dar nesse ponto. Então esse gráfico, pessoal, eu posso fazer a leitura a depender dessas relações que eu tenho entre os lados, né? Eu vou saber se ele se aproxima mais de um formato alongado lamelar, mais de um formato alongado, né? Ou de um formato lamelar ou de um formato cúbico. Pode dar qualquer uma desses tamanhos. Lembrando, os meus grãos eles não têm esses formatos. Eles podem se aproximar mais ou menos de cada um desses formatos com base em cada uma dessas relações que a gente pode pensar aqui, ó. Vamos dar mais uma olhadinha aqui em outros exemplos, né?
Se B sobre A é 1/4, onde que é 1/4, pessoal? 0,25, né? É mais ou menos aqui nessa altura aqui, né? Ó. E C sobre B 3/4, 3/4 é o 0,75, né? Então é mais ou menos aqui. Aqui, pessoal, lembrando, são exemplos, né? Então estou pegando alguns exemplos. Ele está dizendo que está dando alongada, né? A gente pode verificar como, né? A gente junta esses dois pontos que a gente destacou nos eixos. Então ele dá bem no meio aqui da área do alongado, né? Uma outra aqui, B sobre A 3/4, então é o 0,75. Agora o CB é igual a 1/4, né? Então vai ser aqui embaixo. Então se eu juntar essas duas coisas, ele vai dar na onde, né? Ele vai dar, essa junção vai dar aqui, né? Bem no meio do lamelar. E assim por diante, né? E só um detalhe a mais, para a gente finalizar o raciocínio aqui sobre esse gráfico, que eu vou querer, o melhor tipo de formato é o formato cúbico, né? Então, é interessante, né, para a obra, para os agregados, que os grãos tenham formatos mais próximos dos cúbicos. Eles nunca vão ser cúbicos, né? Ou muito raramente, né? Mas eu acho que é praticamente impossível, por um processo lá aleatório de britagem desse material, que ele fique no formato cúbico, né? Mas a gente quer algo como esse exemplo aqui, ó. Ele é um formato que eu tenho mais ou menos uma igualdade entre as três dimensões, né? A é próximo de B, que é próximo de C, né? Diferente dos outros exemplos, né? Que eu tenho um A, às vezes, por exemplo, aqui no lamelar, né? Eu tenho um A mais ou menos próximo de B aqui, mas o C é bem menor, né? Então é isso, pessoal. A gente quer aqui chegar mais próximo do formato cúbico. Bom, ainda em relação à forma dos grãos. Então a gente falou primeiro em relação às dimensões, né? A relação às dimensões. Então uma altura, uma profundidade, uma altura, né? Foi o que a gente falou no slide passado. Mas não é a única coisa em relação ao formato dos grãos, né? A gente pode lançar mão de observar alguns detalhes dos grãos, né? Então, por exemplo, em relação às arestas, né? Essas arestas, pessoal, e também pontas, né? Elas podem estar presentes ou não nos meus grãos, né? Eu posso ter desde grãos como esses daqui, né? Que tem mais arestas e pontas, né? Ou o material pode ter perdido, né? Por algum motivo aí, essas arestas e pontas, né? Ficando aí mais arredondados, né? Então eu vou distinguir esse primeiro tipo desse segundo tipo, né? Então eu tenho os chamados angulosos. Então quando eu estou falando de formato e falo que os grãos têm formatos angulosos, eu estou me referindo às arestas, né? As arestas são vivas e eu tenho presença de pontas. Diferentemente das arredondados ou dos arredondados, né? Que não tem mais essas arestas, né? Arestas vivas e nem essas pontas. Então a diferenciação aí em relação às arestas. E para além das arestas e pontas, pessoal, eu também posso olhar para as faces, né? Que aí são os planos que a gente tem nos nossos grãos, né? Que eles podem ser mais conchoidais, né? Então eles podem ter aí a face mais côncava, né? Que é esse primeiro exemplo. Ou a gente pode considerar o oposto disso, né? Quando eu tenho aqui faces convexas, né? Para fora, aí eu vou dar o nome de defeituoso, né? Não que necessariamente esse tipo de grão seja ruim, né? Mas é o nome que se dá quando eu tenho essa característica, né? Eu tenho as faces, como esse segundo desenho aqui, né? Ele é considerado, tem esse nome aí de defeituoso, e esse outro de conchoidal, né? Porque ele parece aí, as faces ficam parecidas com conchas. Pessoal, e o que esse formato dos grãos, essa forma dos grãos vai influenciar aí no ramo da construção, vamos dizer, né? Um primeiro ponto é em relação lá à compacidade, né? Ou a porosidade, lembrando que esses são conceitos complementares, opostos, né? Então, se eu tenho um dado agregado, quanto mais porosidade, quanto mais vazios, menos compacto está esse material, né? E o oposto também vale, quanto mais compacto, menos vazios, então menos porosidade. E o formato dos grãos vai interferir nisso, né? Porque a depender desses formatos, eles conseguem preencher mais ou menos os vazios. E esse preenchimento melhor dos vazios, né? Pode reverter aí em uma economia, né? Eu preciso de menos material para preencher ali melhor os vazios, né? É um primeiro ponto.
Um segundo ponto é em relação ao atrito interno, né? E também tem a ver com esse ângulo de repouso de uma amostra de material agregado. O que é isso? Eu coloquei uma imagem aqui, né? Então, numa dada situação, eu preciso empilhar, né, uma quantidade de agregado, seja areia, seja brita ou qualquer outro tipo de material agregado. A depender das características, essas características que a gente falou de forma, né, seja em relação às dimensões, em relação à presença ou não de arestas e pontas, a questão de que se ele tem a face conchoidal ou defeituosa, isso vai influenciar nessa pilha que eu vou fazer de material, né? Então eu começo a empilhar qualquer tipo de material e a depender dessas características dos grãos, ele consegue ter um ângulo de repouso maior ou menor. O que é esse ângulo de repouso? O quanto que eu consigo basicamente empilhar, né? Se o ângulo de repouso é menor, ele vai ocupar mais espaço, né? Porque esse material vai ficar mais espalhado. Agora, se eu consigo ter um ângulo de repouso maior, eu consigo fazer uma pilha menor, né? Esse ângulo vai ser mais alto e ele vai ocupar um espaço um pouco menor, né? Onde que a gente tem impacto disso diretamente? No canteiro de obras, né? Eu vou precisar de mais ou menos espaço para poder armazenar lá o meu agregado, né? Então aqui eu tenho dois exemplos. A areia natural, ela vai ter aí um ângulo de 37 graus, né? Pelas suas características aí de forma. E a brita eu vou conseguir 45 graus. Então se eu for fazer se eu descarregar, né, uma quantidade desses materiais, a gente já pode saber só para esse ângulo de repouso que a areia vai ocupar mais espaço, né? Ela vai se espalhar mais, tendo aí um ângulo de repouso menor. Um outro ponto, pessoal, a trabalhabilidade, né? Essa noção subjetiva, né, de quão fácil está ali para trabalhar com a massa, né, com uma argamassa, com concreto, né? Esse formato dos grãos também interfere, né? Porque ele vai justamente garantir um maior ou menor atrito entre os grãos, né? Então imaginem vocês, se eu tenho brita ali que tem ponta, que tem aresta viva, ele vai ter um atrito maior, né, de um grão com o outro. Agora, se eu tenho, por exemplo, cascalho, né, enquanto agregado, ele é arredondado, né? Então esse atrito vai ser bem menor de um grão com o outro, vai ficar uma massa melhor, mais fácil de trabalhar, né? Mas às vezes não necessariamente eu quero ter ali as condições para o agregado ser um cascalho, por exemplo, né? A trabalhabilidade é em relação a quão fácil eu consigo trabalhar com a massa, mas dependendo da situação, é mais interessante eu ter a brita, né? A gente não está colocando aqui que tem que ser um tipo de brita ou outra, né? A gente está falando aqui de variáveis, né? A depender da situação, a gente pode utilizar uma ou outra coisa, né? Que mais? Maior influência nos agregados miúdos, né? Que seria o ponto seguinte, né? Então, o formato em relação dos grãos, né? Quando a gente está falando de agregados miúdos, pode ter uma interferência grande se a gente estiver falando aqui da areia industrial, né? A areia industrial, ela vai ter aí os formatos, né? Com mais arestas, com mais pontas também, diferentemente daquela areia natural, né? Então, quando a gente utiliza uma areia industrial, a minha argamassa, ela vai ficar um pouco menos trabalhável, né? O que a gente fala que ela fica mais dura, né? Aqui esse duro aqui mais no senso comum, né? Não é aquela dureza lá de capacidade de riscar o material, não. Aqui a gente está falando ainda de trabalhabilidade, né? Se a gente comparar uma areia natural com uma areia industrial, a minha argamassa feita com areia industrial, ela vai ficar com menor trabalhabilidade, vamos dizer assim, né? Ela vai ficar um pouco mais difícil de trabalhar. E por fim, pessoal, agregados naturais, né? Eles tendem a ter o formato, né, mais cuboide, né? Então mais próximo daquele tamanho, né? Em termos das dimensões, né? Lá A, B e C, ele vai chegar mais próximo, né? Em geral, do que a gente quer, né? Que é o mais ideal. A gente quer formatos mais cuboides. E eles também vão ser mais arredondados. Aí talvez já não seja, em geral, o mais interessante, né? O mais interessante é ser cuboide, mas ser anguloso, né? Anguloso é aquilo em referência às arestas e pontas, né? É interessante para gente, para empilhar, para ter ali um certo atrito também, né? O industrializado costuma ser o oposto disso, né?
costuma ser irregular, né? Costuma ter tamanhos dos mais diversos, né? Formatos, desculpem, né? Formatos dos mais diversos, né? Pode ser lamelar, alongado lamelar, ou pode ser mais cuboide. E costuma ser anguloso também, né? Então eu coloquei dois exemplos, né? Aqui um exemplo natural, que vai lembrar mais o cascalho, por exemplo, né? E aqui um outro exemplo mais natural, né? Apesar que esse desenho aqui ele está mais cuboide, né? Mais próximo lá do cubo, mas ele está aí anguloso, né? Com as arestas vivas e com as pontas, né? Então um pouco para dizer, pessoal, que né, tanto agregado natural, no caso aqui graúdo, né, a gente está falando, quanto industrializado, vão ter vantagens e desvantagens, né? E é claro que a indústria aí pode ir desenvolvendo técnicas, né, para a gente ter cada vez mais agregados mais próximos daquilo que a gente deseja em relação aí o formato deles. Então é um pouco alguns dos conceitos aí, né, em torno dos formatos dos grãos. E existem normas, né? Vou passar um videozinho para vocês assistirem, né, em relação aí a formato dos grãos. Pessoal, deixar um exercício para vocês tentarem aí, para exercitar esse gráfico que eu falei em um dos slides anteriores, né? Então, se o grão de um dado agregado tem as seguintes dimensões: B sobre A igual a 2/5 e o C sobre B igual a 2/3. Qual o nome dado à forma desse grão? Então, dei uma tentada aí e a gente dá uma olhada na próxima aula.